Paz do Senhor, amados, a nossa reflexão nesse dia se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 38, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém, amados? Olha que coisa maravilhosa. O que Deus faz na vida de alguém que tem Deus como Senhor na sua vida. O que Deus faz na vida de alguém que persevera em servir ao Senhor, seja qual for a circunstância. Amados, nós conhecemos muito bem a história de José do Egito. José, filho de Jacó com Raquel. O José era o filho mais velho de Raquel, o filho da mulher amada de Jacó, da esposa amada, aquela que Jacó tinha por preferida, né? E José, por ser o filho querido do pai, o filho da esposa amada, era o filho preferido de Jacó. Isso despertou ciúmes e inveja em seus irmãos. Nós conhecemos muito bem isso. Mas José não era só o fato dele ser um jovem, o filho querido do pai. Tinha algo mais que despertava em seus irmãos inveja, ciúmes, a ponto deles quererem fazer o mal ao seu próprio irmão. José tinha, amados, algo especial, algo que era da parte de Deus. Amém? José tinha um espírito de excelência. José era um jovem temente a Deus, o que tinha princípios, guardava os princípios pelos quais o seu pai o criou, assim como todos os seus irmãos foram muito bem ensinados, orientados nos princípios do temor a Deus, como isso é passado de geração a geração. Então Jacó ensinou seus filhos tudo que aprendeu do seu pai Isaque, como aprendeu do seu pai Abraão. E José foi esse jovem que observava, que guardava tudo que aprendeu a respeito de Deus. E ele temia Deus e buscava conhecer a Deus. E nós vemos, meus amados, que por ser esse jovem obediente, temente, respeitador, conservador, despertou nos irmãos o ciúme, a inveja, e a ponto dos irmãos o venderem para o Egito. Forjaram a morte dele para o seu pai. E José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, que o comprou como escravo. Potifar viu nele algo mais. Você vê como é interessante que mesmo fora da sua casa, da sua terra, da sua família, Josué continuava um homem excelente. Um homem de princípios, um homem respeitador, um homem que tinha reverência e temor a Deus. E por onde ele passava, ele demonstrou isso.
Por onde José passou, ele demonstrou isso. Porque não me importa, meus amados, aonde estejamos, nós devemos ter e ser a mesma pessoa, ter princípios, ter temor a Deus, ter reverência e demonstrar em todo e qualquer lugar a quem nós servimos. Tem pessoas que infelizmente, em casa é uma coisa, fora é outra, no trabalho é outra. São pessoas que têm dupla personalidade, ou melhor, dizem ser cristãos, mas não se comportam, não mostram ser verdadeiros cristãos. Dizem servir a Deus, temer a Deus, mas não agem da mesma forma. Não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. Então, meus amados, está agora José no Egito. Porém, José era um hebreu. José tinha a sua origem, tinha a sua nacionalidade, mas ele agora estava no Egito, escravo. Mas por ser um homem excelente, ele se destacou. Potifar o colocou como mordomo em sua casa, aquele que administrava tudo dentro do seu lar. Porém, ele não se achava no direito de usurpar algo que era tão precioso para o seu senhor como a sua esposa. Sabemos que ela então tentou seduzi-lo e ele fugiu dessa situação, nós já sabemos disso. E por causa disso, por não aceitar, por não se dobrar, por não concordar, por não aceitar, a se deixar, se seduzir, cair em pecado, pecar contra Deus e o seu Senhor, ele foi levado à prisão. E ali passou um período. Mas mesmo dentro da prisão, José se destacou. José foi excelente. Não é porque ele estava agora preso, estava no cárcere, que agora ele se revoltaria contra Deus, que ele se levantaria contra Deus, que ele murmuraria contra Deus. Não, a Bíblia não relata em nenhum momento José agindo dessa maneira. José não se revoltou contra nada. José continuou sendo um hebreu no Egito, agora um hebreu preso no Egito, mas ele continuava com suas origens, com as suas raízes bem alicerçadas, bem fincadas. José tinha princípios, José tinha valores e ele mesmo em prisão continuava valorizando tudo isso e conservando. Até que José interpreta os sonhos de Faraó. E nós vemos aqui o que acontece quando José interpreta os sonhos de Faraó. Deus usa esse homem, o Faraó, para colocar José em honra, José em destaque. José era a segunda pessoa mais importante em todo o Egito. Primeiro era Faraó e o segundo era, então, José, agora governador do Egito, o homem mais importante e mais excelente. Agora, meus amados, por que Deus o colocou e o honrou de tal maneira? Porque em nenhum momento José abandonou seus valores, em nenhum momento José esqueceu-se do seu compromisso com Deus, em nenhum momento José esqueceu do Deus a quem seus pais lhe ensinaram, lhe apresentaram. Ele conhecia muito bem o Deus que ele serve, que ele servia. Por isso que Deus o honrou. José perseverou até o fim e Deus o colocou em honra. Deus lhe deu vitória sobre todas as situações. E sabe o que é mais maravilhoso? José não guardou mágoa e nem rancor contra os seus irmãos. José reconheceu que foi necessário que tudo isso acontecesse para que agora se cumprisse os sonhos que Deus um dia lhe deu de colocá-lo em destaque, onde até os seus familiares se curvariam diante dele. E nós sabemos que isso aconteceu quando seus irmãos vieram ao Egito comprar alimentos. Depois veio toda a sua família e se prostrou diante dele como governador do Egito. Se cumpriu o que Deus um dia havia lhe mostrado. Amados, em nenhum momento José esqueceu das promessas de Deus. Em nenhum momento José abandonou a esse Deus. Em nenhum momento José murmurou contra Deus.
Talvez José, durante todo esse período que ele passou por todas essas turbulências, ele talvez tenha algum momento questionado. Com certeza ele chorou, com certeza ele se entristeceu muito porque estava longe da sua família, foi traído pelos seus irmãos, foi arrancado do seu pai, a quem amava tanto, mas eu tenho certeza que em nenhum momento José viu isso como motivo para rejeitar a Deus, para desprezar a Deus e para abandonar a Deus. E nós, meus amados, quantas das vezes passamos por lutas, provações, perseguições, traições, como que nós temos reagido diante de tudo isso? Será que nós temos murmurado contra Deus, blasfemado contra Deus, falado mal de Deus? Ou nós temos confiado e olhado para a situação e dito, não, o Senhor vai mudar essa situação? Será que nós temos crido que aquele tempo de turbulência, esse tempo de angústia, de dor, de sofrimento vai passar e o Senhor vai me levar a um lugar de vitória? Será que nós temos agido como José, perseverado até o fim, sem murmurar, sem blasfemar contra o nosso Deus? Esse é um questionamento que nós devemos fazer. Como estamos nos comportando diante das aflições? Como estamos nos comportando diante das dificuldades? Como estamos nos comportando diante das traições? Como estamos nos comportando diante do desprezo, do abandono? Como estamos nos comportando diante da rejeição? Como estamos nos comportando diante da escassez, da falta? Amados, como é o nosso comportamento quando estamos diante da prova? Será que nós temos murmurado, reclamado, blasfemado contra Deus? Ou temos confiado e dado honras e glória ao nosso Deus, com o nosso testemunho, com a nossa perseverança, com a nossa fé? Pensemos nisso. Como temos reagido diante de toda luta e provação que temos passado? Assim como Deus fez com José, que o honrou no tempo certo, que deu vitória no tempo certo, que chegou com providências no tempo certo e o colocou em lugar de destaque de honra, Deus fará também com cada um de nós, se assim nós perseverarmos, se assim nós colocarmos Deus acima de tudo, se assim nós honrarmos o nome do Deus a que nós servimos. Essa palavra, filho, é verdadeira e é para mim e é para você. Deus nos honrará, assim como honrou a José, se nós ficarmos firmes, não blasfemarmos, não murmurarmos contra o nosso Deus, mas confiarmos que Ele é poderoso para reverter o quadro, para mudar a situação e para nos dar a vitória. Amém, meus amados? Fique com essa palavra. Medite na vida de José. O que José fez para que chegasse agora a ser governador? O que ele fez, amados? Ele não foi bajular governador, ele não foi bajular ninguém, não. Ele apenas honrou o Deus a quem ele serve. Perseverou como um verdadeiro servo de Deus, confiando e temendo ao Senhor. E o Senhor mudou o quadro de José. Mudou a sentença sobre a vida de José e pôs ele em destaque como governador do Egito. E honrou a ele acima de todos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Medite nessa palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.